Oi, meu nome é Helena, estudo na Escola Municipal de Tiro de Guerra. Minha professora se chama Letícia. Eu sou da turminha do 4º ano. Vim apresentar o meu trabalho de história e entrevistar o meu pai. Primeira pergunta: qual é o seu nome completo? Anailton Santiago Carmo, Qual é a sua idade? 60 anos, Em que bairro você mora? bairro Centro, Rua Castro Alves, Há quantos anos você mora em Sagem? 60 anos. Como era Santo Antônio de Jesus quando você era criança? Era uma cidade pequena, ruas sem calçar. Hoje já tem várias ruas calçadas, com mais comércio, farmácia, supermercado e outros comércios que não tinha. O que você mais gostava de fazer antes que por algum motivo não faz mais? Eu gostava muito de brincar bola, brincar com os colegas, de brinquedos. Exemplo, era roda de brincadeiras, mamiqué, manoqué, de se esconde-esconde, de chicotinho queimado. As brincadeiras de antigamente que hoje não tem, não brincam. Você consegue perceber as mudanças que aconteceram no seu bairro? Vários. Hoje os bairros são praças bonitas, ruas com asfaltos, As ruas bem movimentadas. bem movimentadas. Hoje no meu bairro tem faculdade, tem farmácia, tem mais supermercado, tem padaria. Conte uma história engraçada que te lembre Sagem. Tem uma história muito engraçada que era, eu saía de um bairro para ir para outro bairro, Nossa Senhora das Graças, onde tinha o jegue trio, nós brincava muito, divertia muito e era uma coisa fantástica. E para finalizar, defina a sua cidade com uma palavra. A cidade de São Antônio é vida. Hoje eu tenho uma filha de 9 anos e eu sinto a vontade que Deus abençoe a gente, fique mais 60 anos. É importante. Agora meu pai vai dar uma mensagem para as crianças de hoje em dia. Você, minha filha, aproveite o colégio hoje com respeito, com dignidade, respeitando os professores, as pessoas mais velhas, que o mais importante hoje é respeitar. Oi, bom dia, me chamo Maria Vitória, sou aluna da Tiro de Guerra e estudo no 4º ano. E hoje eu vim fazer uma reportagem para uma pessoa da terceira idade para comemorar o aniversário da nossa querida cidade, Santo Antônio de Jesus. Agora eu vou fazer as perguntas. Qual é o seu nome completo? Bom dia, Vitória. Meu nome completo é Conceição Maria Sampaio Silva, mas todos me conhecem como Conce Sampaio. Qual é a sua idade? Eu tenho 68 anos. Em que bairro a senhora mora? Eu moro no bairro da Urbizum, no Calabar. Há quantos anos a senhora mora em Sagem? Há 68 anos, porque nasci, cresci, reproduzi, envelheci e continuo envelhecendo aqui em Santo Antônio de Jesus. Como era Santo Antônio de Jesus quando a senhora era criança? Ela não era muito desenvolvida, mas com o passar do tempo, cada gestor que foi chegando foi fazendo suas modificações e hoje ela se encontra como ela está. O que a senhora mais gostava de fazer antes que por algum motivo não faz mais? Antes eu gostava de brincar que não brincava. E hoje eu brinco porque foi a oportunidade que eu achei. Então eu inverti a sua pergunta nas minhas respostas. A senhora consegue perceber as mudanças que aconteceram no seu bairro? Sim, bem claro. Muitas mudanças aconteceram em Santo Antônio de Jesus em tudo. No desenvolvimento da cidade, na educação, na saúde e no progresso também. O que a senhora acha da geração crianças de hoje em dia? Hoje as crianças deixaram de ser criança muito cedo. Elas inverteram os papéis de estar na escola, de estar brincando de roda, de cantiga, de estar brincando por aí, fazendo cozidinho, tudo isso pelas redes sociais. Então, os papéis se inverteram por causa da rede social. As redes sociais atrapalharam a vida das nossas crianças, deixaram de ser criança muito cedo. Conte uma história engraçada que te lembre Sagem.
eu lembro de uma história que foi do desfile do aniversário da cidade de Santo Antônio de Jesus. Eu morava na casa de pessoas que não eram minha família, eu trabalhava, saí cedo para trabalhar. E aí eu fugi de casa para poder esperar o desfile de 29 de maio para ver a baliza, que eu era apaixonada pela banda marcial e principalmente pela baliza. Esperei o dia inteiro, mas não aconteceu o desfile, porque foi um dia anterior. E para finalizar a entrevista, defina a sua cidade em uma palavra. Acolhedora. Amo Santo Antônio de Jesus. Obrigada. Obrigada a você. E parabéns e boa sorte, sucesso para você. Amém. Pessoal, eu vim aqui fazer uma entrevista com... Maria Germana Santiago, Qual é a sua idade? 84 anos, Em que bairro você mora? Avenida Nossa Senhora das Graças, Já há quantos anos que você mora em Sage? 84 anos. Como da era Itália. Santo Antônio de Jesus quando você era criança? Era uma cidade boa de se morar, não tinha tanta violência. Tinha umas brincadeiras, os meninos eram obedientes, tratavam as pessoas de idosa com vó, mãe, era muito respeitoso a cidade. O que você mais gostava de fazer antes que por algum motivo não faz mais? É de andar sozinha, de ir para a rua, fazer compra. Hoje eu não vou mais sozinha, só vou acompanhada de minha filha. Você consegue perceber as mudanças que aconteceram no seu bairro? Consigo. É isso que eu falei, violência. No meu bairro mesmo é um bairro bom de se morar, mas tem muita violência. Os carros não respeitam os outros. Para a gente atravessar a rua é preciso ficar olhando para cima que está doida, com a cara para baixo e para cima, olhando se vem moto, se vem carro, poder passar. Tirou 10. Entendeu? Então, até minha rua é uma rua boa de se morar, umas casas pequenininhas. Hoje não, só tem apartamento, só tem carro e moto. O que você acha da geração crianças de hoje em dia de Sage? Como é? O que você acha das crianças hoje em dia em Sage? É umas crianças Tem que... criança obediente. Tem criança obediente, quando segue respeitosa. seus idosos, seus parentes. E tem umas crianças muito bravas, violentas. Tem criança pequena que a gente vai brincar, já fica dando um michoxo, querendo correr. Muita violência. Tem muitas crianças que já estão no clima da violência. Todas não, mas tem umas muito violentas. Conte uma história engraçada que te lembra Sage. Que aniversário? Conta aí uma história. Não é nenhuma? Se não tiver, pode pular. Sage A sempre história. foi uma cidade, né? Beto Leite que pegou o menino na cabeça. As histórias são muitas, mas vai passando o tempo, a gente vai esquecendo, porque a velhice vai tomando conta da mente. Minha mente mesmo não está muito boa de memória, não. Eu estou esquecendo muitas coisas. Então, eu falo muito no tempo passado. Que nem eu falei, porque a cidade era calma, então era uma cidade de paz. Quando a gente tem paz, tem uma história bonita de vida. Só tem alegria para viver. Mas quando a gente não tem paz, não tem nada. O Santo Antônio de Jesus hoje está vivendo um caos. Está vivendo uma violência tremenda. Então, minha história é essa. E para finalizar, defina a sua cidade em uma palavra. Santo Antônio de Jesus. Uma palavra. Uma palavra. Santo Antônio. 2, Santo Antônio de Jesus. 3, 4. Felicidade, ou alguma coisa assim. Me dá tu agora. Acolhimento. Saúde. Uma palavra só.
Alimento de saúde. Alegria, triste, qualquer coisa. Alegria, mãe. Saber viver. Gostei. Pronto. Acabou. Bom dia, meu nome é Davi Luca. Eu sou aluno de Letícia Souza, do 4º ano B, do tiro de guerra. E hoje vim fazer uma entrevista com minha avó. Vó, qual é seu nome completo? Edilza Silva Machado, Qual é a sua idade? 70 anos. Em que bairro você mora? Eu moro no bairro Dayá. Há quantos anos você mora em Sage? Desde quando eu nasci, 70 anos. Como era Santo Antônio de Jesus? Como era Santo Antônio de Jesus? Santo Antônio de Jesus, como era, em que sentido você quer saber? As ruas, bairros. Santo Antônio de Jesus era uma cidade, poucas ruas, né? Tinha ali a rua Santo Antônio, a rua Vereador João Silva, que é essa que eu moro hoje, mas que a antiga Rua da Linha, né? Que antigamente era a Rua da Linha. E o trem passava aqui na porta, né? Tinha o trem, não tinha hospital, só tinha um hospital. E como é que é? Aí é só isso. A cidade era bem pacata mesmo, bem. O que você mais gostava de fazer antes? Que por que algum motivo você não faz mais? Eu gostava de brincar, né? De brincar na rua, gostava de ficar colocando o ouvido na linha do trem pra ver se o trem estava vindo, né? Gostava de brincar lá na frente da casa, a gente brincava de roda, né? Um monte de brincadeiras boas que tinha antigamente, que a gente brincava, fazia. Gostava de ir pra feira, né? Eu ia pra feira também, que era ali em frente à igreja matriz. Gostava de ir pra missa também, ia pra missa. Essas coisas. Você consegue perceber as mudanças que aconteceram no seu bairro? Consigo, mudou muito, mudou muito. Hoje a rua é toda pavimentada, toda asfaltada, muita casa, não tem mais nenhum lugar que se vazio, né? E muita gente, muitas pessoas, né, que a gente não conhecia antes, que as pessoas mais velhas até já se foram. Hoje tem mais gente nova, gente diferente, né? O que você acha da geração de hoje em dia? O que você acha da geração de hoje em dia? Hoje, olha, hoje eu acho a geração, assim, na minha opinião, assim, muita coisa assim errada. As crianças mesmo não brincam mais, sabe? As crianças não brincam mais, fica mais no celular, fica mais fechado dentro de um quarto, no celular, não sai para brincar nem nada. Eu acho, assim, muito errado isso aí. Conte uma história engraçada que te lembra Sage. Rapaz, uma história engraçada que me lembra, pra não sei contar a história, né? A história que eu tenho é a história da minha vida, né? Que eu nasci, a gente nasceu aqui, em 8 irmãos, né? 8 irmãos. A minha mãe tinha minha mãe, meu pai, um pessoal muito bom, muito respeitador. Meu pai era um pai maravilhoso, minha mãe também. Minhas irmãs, a gente sempre se deu bem, sempre se uniu, né? E graças a Deus, hoje eu tenho minha família que eu amo, uma família, né, muito maravilhosa. E essa é a minha vida, né? Eu tenho meus filhos, né? Hoje eu casei, tive meus filhos, estou com meus filhos, meus netos, e eu sou muito feliz com a minha família. E para finalizar, definir sua cidade em uma palavra. Definir minha cidade em uma palavra? Progressão. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Oi, tudo bem? Eu sou a Alice e eu vim fazer um trabalho com a dona Neuza. Eu sou da turma do 4º ano da professora Letícia. Faça a sua pergunta. Qual é o seu nome completo? Neuza dos Santos.
Qual a sua idade? 65. Em que bairro você mora? Bairro Irmã Dulce. Há quantos anos você mora em Sage? 47 anos. Como era Santo Antônio de Jesus quando você era criança? Oh, minha filha, era muito difícil. Eu vinha andando da roça para a cidade de pé, que não tinha transporte. Olhar assim, achava carona de animal para montar. E aí a gente apanhava quente, vinha para Santo Antônio. O que você mais gostava de fazer antes que por algum motivo não faz mais? Trabalhar de enxada. Trabalhava muito na roça e hoje eu não faço mais, né? Moro na cidade e não faço mais. 7. Você consegue perceber mudanças que aconteceram no seu bairro? Claro. Muitas, né? Muitas mudanças, mudou. De um certo tempo para cá mudou muito. Aqui, 8. O que você acha da geração de hoje em dia? O que vem essa geração? As crianças. Minha filha, no tempo da gente era mais difícil. E agora tá tudo melhor, que tem creche, tem, né, auxílio, né? Tudo isso. E a gente, no tempo da gente, era mais difícil. E agora mudou mais. 9. Conte uma história engraçada que te lembre Sage. Ai, meu Deus. Quando eu era criança, como Que era? lembra aqui a cidade, uma história. Porque Santo Antônio de Jesus cresceu muito, né? Quando eu vim para aqui era sempre difícil mais, mas agora tem ônibus, tem, né, tem moto, tem sprint pra gente ir pra rua, tem Uber. Né? E sobre o São João, a senhora gostava muito da festa? Agora tá melhor, porque as bandas tá vindo muito. Tô esperando chegar São João pra ir dançar o forró. 10ª. E para finalizar, defina a sua cidade em uma palavra. Santo Antônio de Jesus está de parabéns. Agradece a ela. Obrigada. Nada, meu amor, precisando. Oi, meu nome é Ananda, eu sou aluna da professora Letícia do 4º ano da escola Tiro de Guerra e hoje eu estou aqui para fazer uma entrevista com uma pessoa especial, minha mãe. Oi, eu sou mãe de Ananda. Qual é o seu nome completo? Andaiara de Jesus Santos. Andaiara de Jesus Santos. Qual a sua idade? 33 anos. 33 anos. Em que bairro você mora? São Benedito. São Benedito. Há quantos anos você mora em Sage? 2 anos. Como era Santo Antônio de Jesus quando você era criança? Eu costumava vir nas férias e eu lembro que tinham muitas ruas de barro. E também tinham ruas de pedrinhas e menos iluminação, com certeza. Você consegue perceber as mudanças que acontecem no seu bairro? Com certeza, constantemente. Né? Graças a Deus aqui evoluiu muito em relação a asfalto. As ruas a maioria das ruas estão asfaltadas, né? A gente consegue perceber menos quantidade de lixo nas ruas. E graças a Deus tem melhorado bastante. O que você acha da geração de hoje em dia? É uma geração que precisa de um pouco mais de controle, precisa sair mais de casa, brincar ao ar livre,
né? Brincar com coisas saudáveis, sair um pouco da tela e do celular, da televisão. Mas é uma geração que já tem uma certa independência em si e muita inteligência. Muito inteligente. É uma geração muito inteligente. E para finalizar, defina a sua cidade em uma palavra. Maravilhosa e próspera. E essa foi a nossa entrevista. Um beijo para todos. Tchau! Bom dia, eu vim entrevistar minha avó, meu nome é Fernando e da professora Letícia. Primeiro, qual é o seu nome completo? Maria Tânia dos Santos. Segundo, qual é a sua idade? 62. Quarto, há quantos anos você mora em Sage? 36 anos. Quinto, como era Santo Antônio de Jesus quando você era criança? Aqui no Cajueiro era baldio, não tinha casa que nem tem hoje. Agora construíram muitas casas, não era calçado, não era asfaltado, só era calçado. E agora tá asfaltado. Sexto, o que mais gostava de fazer antes que por algum motivo não faz mais? O que eu gostava de fazer é que eu tinha um ponto aqui do lado, uma panificadora, eu gostava muito de vender e hoje eu não posso mais. Sétimo, você consegue perceber as mudanças que conseguirá no seu bairro? Não entendi. Você consegue perceber as mudanças que acontecerá no seu bairro? Teve muitas mudanças. O posto era aqui no Cajueiro, saiu, não é mais. Mudou muitas coisas. Oitavo, o que você acha da geração criança de hoje em dia? As crianças de hoje em dia tá muito para frente. Não é como aquelas crianças antigamente que respeitavam os pais. Só a internet e pronto. Os meninos ficaram só na internet, não quer saber mais de nada, só quer celular, não tem aquelas brincadeiras como antigamente. As crianças não querem mais brincar de boneca, só internet. 9. Conte uma história engraçada que te lembra do ensaio. Uma história engraçada é que eu criava um menino e ele estava na porta do barzinho aqui, eu contando o dinheiro, passou um ladrão e abafou o dinheiro da mão dele e saiu correndo, ele ficou chorando. Ali eu achei muito engraçado. 10. E para finalizar, defina a sua cidade em uma palavra. E para finalizar, e hoje tá bem melhor. Não tá por causa dessas violências que tá tendo, né? Antigamente era melhor, mas hoje a violência tá demais. Boa tarde, essa foi a entrevista. Tá, continuando, que eu descobri agora que no WhatsApp tem uma faixa etária de limite de tempo. Você consegue perceber as mudanças que ocorreram no bairro? Se sim, quais? Sim, tanto mudanças físicas quanto mudanças de aspectos assim, de características dos moradores. Quais? Mudanças físicas, por exemplo, aqui no bairro aqui não era calçado, hoje em dia é calçado. Existia uma época que passava um trem aqui. Como você explicou. E hoje em dia não passa mais o trem. O trem passava nesse canteiro central aí. Mas você nem estava viva nessa época. Eu peguei o trem aí no finalzinho. Quase no final. Vai. E de... Aspectos. Qual foi o outro que eu falei? Agora de aspectos. Aspectos? Eu não sei falar, vai. Aspecto. E de aspectos assim, que antigamente praticamente não tinha comércio por aqui, hoje tem muitos comércios.
e está se transformando num centro comercial. Entendi. O que você mais gostava de fazer antes, por algum motivo, não faz mais? O que eu gostava de fazer antes e eu não faço mais? É. Assim, deixa eu ver. De se reunir com os amigos de manhã e à noite. Você se reunia à noite sempre? Era, se reunia para brincar na rua. Mas você ainda se reúne para beber, jogar dominó? Eu acho que o entrevistado sou eu, né? Vai. Era isso. Por que você não faz mais? Porque eu estou trabalhando. Conte uma história engraçada que te lembra estágio. Uma história engraçada. Que te lembra estágio. Uma história engraçada. Eu não sou muito bom de histórias engraçadas, não. Você é engraçado, vai. Mas deixa eu ver aqui, uma história engraçada. O tempo já vai acabar. Ah, existia, não vai. Tá, continuando. Conte uma história engraçada que te lembra estágio. Uma vez um ex-prefeito chamado Dr. Renato, ele decidiu com o grupo político dele que iria botar um novo nome na política de Santo Antônio. E o nome escolhido foi de um engenheiro que veio de Salvador para cá, chamado Humberto Leite. E esse Humberto Leite era um homem que gostava muito de beber. Aí um dia ele bebeu bastante, tomou muita cerveja, subiu no palanque e começou a discursar. Só que deu uma vontade de fazer xixi grande na cidade, nele, né? Aí ele estava meio bebinho, aí lá no meio do discurso, ele saiu assim meio que escondido, como se ninguém, achando que ninguém estava vendo, mas estava todo mundo vendo. E ele fez um xixi em cima do trio elétrico e todo mundo viu. E aí ficou o apelido do Mijão. E ele carrega esse apelido até hoje. Isso é engraçado. Mas pelo menos é uma tentativa de ser engraçado. É porque eu não sei contar história engraçada. Não. Se a professora mostrar isso na hora da aula, todo mundo vai rir de tudo. Por quê? Porque... É uma história engraçada. Tá. Então tá. E para finalizar, defina a sua cidade em uma palavra. Santo Antônio de Jesus. Em uma palavra. Excludente. Eu definiria violência. Como? Violência. Pode ser. Sabia que ano passado, eu acho que todos os anos, nossa cidade está sendo nomeada a cidade mais violenta do Brasil? Sabia. E por que a gente continua aqui? Porque a cidade é violenta pra... Boa tarde, eu me chamo Davi. Hoje eu vim entrevistar minha mãe e eu sou do 4º ano. Qual é o seu nome completo? Meu nome, eu me chamo Adriana Rodrigues Freitas. Qual é a sua idade? Minha idade, eu tenho 40 anos. Em qual bairro você mora? Eu moro atualmente no Cajueiro. Quantos anos você mora em Sage? Eu moro em Santo Antônio de Jesus há 5 anos. Como era Sage quando você era criança? Eu não sou de Santo Antônio de Jesus, eu sou de outra cidade. Mas por um período de tempo que eu tenho morando aqui, me formei sobre a cidade, que é a cidade das Palmeiras. O que você mais gosta e por algum motivo você não gosta mais? Eu hoje, particularmente, que eu gostava muito, saía, eram os eventos, festejos que tinha, e hoje não participo mais. Percebeu alguma mudança que aconteceu no seu bairro? Eu sei que no período que eu já convivo aqui em Santo Antônio, 5 anos, me informaram que antes era um bairro que não tinha
pavimento, não tinha posto de saúde. Então as coisas evoluiu bastante, que hoje todas as ruas são calçadas, tem posto de saúde, supermercado, farmácia, muitas casas. Então a evolução foi muito grande no meu bairro, Cajueiro. O que você acha da geração crianças de hoje em dia? Eu, particularmente, acho que a tecnologia é um lado positivo, muito bom como mãe, para o bem, né, para pesquisa, para entre outras funções, mas eu acho que estragou uma outra parte, que nossas crianças hoje, se deixar, eles não querem mais brincar, eles perderam a essência de conversar, então, até assistir uma TV. Então, eu acho que a geração hoje, em dia, mudou muito, não é a minha geração, não é a geração dos meus pais, não é a geração dos meus avós, mas que eu acredito que essa evolução lá na frente, se a gente tiver controle, vai ser muito significativa em prol do futuro dos nossos filhos, netos e tataranetos. Conte uma história que te lembre engraçada de Ságio. Ah, eu lembrei. Quando houve a política que o prefeito atualmente ganhou, fomos para a praça. E chegando no local, eu achava que era tiro, juro, o pânico de dar praça e dizer que é perigoso, aquela agonia toda. E eu fui ver, né, a manifestação da vitória. E quando pensa que não era tiro, era fogo de artifícios que estavam soltando. E eu peguei a cadeira onde eu estava, botei na cabeça e saí correndo, desesperada. Para finalizar, defina sua cidade em uma palavra. Amor, dedicação, respeito, carinho. Eu acho que Santo Antônio de Jesus é uma cidade muito acolhedora. Bom dia, meu nome é Letícia, sou da escola Tiro de Guerra. Sou 4º ano, mais pertinho, agora eu vou entrevistar uma pessoa. Qual é o seu nome completo? Meu nome é Rita Conceição Silva Santos de Jesus. Qual é a cidade? Eu tenho 54 anos. Em que bairro você mora? Eu moro aqui no bairro, em Casa Salgadeira, né? Na Rua H, aqui do loteamento Salomão, onde é o bairro Salgadeira. Há quantos anos você mora em Ságio? Eu moro desde que nasci, então eu moro há 54 anos, eu nunca mudei de cidade. Como era Santo Antônio de Jesus quando você era pequena? Santo Antônio de Jesus era uma cidade muito boa de se viver, de se morar. Era calma, tranquila, né? Não tinha assim violência. O trânsito era bem tranquilo. Você podia assim transitar na cidade de forma assim tranquila, que você não se assustasse com o movimento, né? Com o trânsito que hoje em dia tem. O que você mais gosta de fazer até que por algum motivo não faz mais? O que eu gosto de fazer, que eu não faço mais? Bom, eu gostava muito assim de passear com meu pai montado em bicicleta. Aí todo domingo nós passeávamos de bicicleta, eu na minha e ele na dele. Aí depois que eu cresci, né, eu me casei e fiquei adulta e eu nunca mais montei em bicicleta, né, até porque da correria, da vida adulta, da vida de mãe. E aí com isso nós perdemos esse costume, né, e hoje eu sou adulta, meu pai já não está mais presente, mas é uma coisa que eu gostava muito de fazer com ele. Você consegue perceber mudanças que aconteceram no seu bairro? Muitas mudanças, né? O asfalto, né, aqui da UP2, na rua principal, a praça, né, recentemente inaugurada, né, foi inaugurada ontem, a Praça da Salgadeira, assim, completamente restaurada, né, e muitas outras coisas. A fábrica Natulab, né, que é aqui subindo a rua aqui, que veio para cá, e muitas outras mudanças. O que você acha da região criança de hoje em dia?
o que eu acho da geração, né, de hoje. Bom, eu acho assim, criança é criança. Criança é bênção, né, é a criação do Senhor. A Bíblia diz que da boca da criança sai perfeito louvor, né, e Jesus disse que se a gente quiser alcançar a salvação, temos que ser como criança. Então, criança é amor, criança é bênção. Só que, infelizmente, hoje, né, não são todas, mas, assim, a maioria, né, a geração está, assim, muito ligada, né, às redes sociais. E isso tem prejudicado muito as crianças, né? O saber usar é uma coisa, mas infelizmente muitas crianças são deixadas à vontade e aí terminam usando de forma errada, aprendendo coisas erradas, fazendo coisas erradas, coisas que levam até a tragédia, como recentemente uma criança faleceu, né, por conta de ter feito um desafio da internet, aquele desafio do desodorante, que é uma coisa muito perigosa. Outro também desafio que ele fez com uma borboleta, lá que ele colocou na seringa, né? Machucou a borboleta, colocou na seringa, injetou nele, veio a morte, a óbito também, né? E é uma coisa assim que tem que haver muito cuidado, né? Muita orientação. Infelizmente isso tem provocado assim grandes consequências na geração de crianças de hoje. Conte uma história engraçada que tem lembrança, mensagem. Bom, a história engraçada é que naquele tempo, né, quando eu era criança, havia aqui um jegue-trio. E era uma coisa muito engraçada, porque o dono do jegue-trio era um vereador, né, hoje é falecido, saudoso Bonfim Seis, e aí ele tinha um jegue-trio. Colocava tipo um triângulo, assim, né, em cima do jegue, com umas bocas de alto-falante, e ali na antiga micareta que havia aqui, esse jegue saía pelas ruas, assim, do centro da cidade, tocando, né, as músicas, saindo o som pelo alto-falante, e aí as pessoas ao redor dançando ao redor do jegue. Então era uma coisa engraçada que acontecia antigamente. E para finalizar, defina a sua idade em uma palavra. Definir a minha cidade, né, em uma palavra. Bom, a palavra que eu posso definir, Sage, né, porque é minha cidade, eu gosto muito daqui. Então eu defino Sage assim como bênção, né, porque é uma cidade abençoada, uma cidade que Deus, né, tem abençoado, tem prosperado, né, tem assim sido o berço, né, da vida das pessoas, assim, digamos assim, o berço onde as pessoas aqui vão lutando, né, algumas sobrevivendo, mas Deus tem dado estratégia, né, principalmente assim no comércio, quem não trabalha no... Olá pessoal, meu nome é Pietro, eu sou estudante do tiro de guerra, aluna da professora Letícia, do Vespertino, e hoje eu tô aqui com minha tia para ela responder umas perguntas. Qual é o seu nome completo? Roberta Acrina dos Santos Marinho. Qual é a sua idade? 30. Em que bairro você mora? Na Urbis 4. Há quantos anos você mora em Sage? Desde que eu nasci. Como era Santo Antônio de Jesus quando você era criança? Era menos evolução, né? Hoje evoluiu muito. Porém, não tinha tanta coisa como tem hoje. O que você mais gostava de fazer antes que, por algum motivo, não faz mais? Gostaria de voltar a ser criança e brincar como antes, mas hoje as responsabilidades não deixam mais. Você consegue perceber as mudanças que aconteceram no seu bairro? Sim, consigo. Muita evolução. O que você acha da geração criança de hoje em dia?
As crianças estão muito rebeldes hoje em dia. Conte uma história engraçada que te lembra a Sage. Uma história engraçada que me lembra Santo Antônio é as brincadeiras que em algumas épocas as pessoas fazem nas pracinhas, o pau de sebo, que a gente se diverte muito, dá muita risada, o quebra-pote. E para finalizar, defina a sua cidade em uma palavra. Santo Antônio de Jesus em uma palavra, evolução. Obrigado pela entrevista, amor. Bom dia, meu nome é Gabriel, hoje eu tô aqui com minha tia Laís e hoje a gente vai fazer uma entrevista. Eu sou aluna de tia Letícia no turno da tarde. Qual é seu nome completo? Laís Maiara Bispo de Santo. Qual a sua idade? 33 anos. Em que bairro você mora? Aqui no Calabar. Como era Santo Antônio de Jesus quando você era criança? Perfeito, ótimo, maravilhoso. O que você mais gostava de fazer e por que você não pode fazer mais? Ficar na porta. Você consegue perceber a mudança que aconteceu no seu bairro? Sim, claro, muitas. O que você acha da geração criança de hoje em dia? A geração criança hoje em dia é celular, notebook, e não é a geração da minha geração. Não sabe o que é amarelinha, não sabe o que é pular, não sabe o que é brincar de elástico, não sabe o que é brincar de peteca, nada disso. Conte uma história engraçada que te lembre Santo Antônio de Jesus. Rapaz, história engraçada não. Mas assim, né? Gosto de Santo Antônio, nasci em Santo Antônio, me criando em Santo Antônio, já tenho um filho também, nascido aqui em Santo Antônio. Então, assim, eu gosto de Santo Antônio, né? É uma cidade de alto custo, mas eu gosto de Santo Antônio. Como uma cidade que tem violência, como qualquer outra tem, mas Santo Antônio é bom, uma cidade boa. A minha idade é 11 anos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Oi, eu me chamo Maria Luísa, sou da turma do 4º ano da escola Tiros de Guerra e hoje eu vim aqui gravar um vídeo sobre uma entrevista com a minha tia. Vamos lá. Qual o seu nome completo? Mônica Silva Santos. Qual a sua idade? 39 anos. Em que bairro você mora? Bairro Manduce. Há quantos anos você mora em Sage? Há 39 anos. Como era Santo Antônio de Jesus quando você era criança? Era uma cidade pequena. O que você mais gostava de fazer antes que por algum motivo não faz mais? Brincar na rua. Vamos para outra página. Você consegue perceber as mudanças que aconteceram no seu bairro? Sim, asfaltou a rua, arrumou o posto, aumentou várias casas. O que você acha da geração de hoje em dia? Uma geração muito violenta. Conte uma história engraçada que te lembre Sage. Foi uma cidade que eu conheci, que tinha na entrada, tinha umas palmeiras. E aí eu lembrei de Santo Antônio de Jesus, que aqui é Vila das Palmeiras. E para finalizar, defina a sua cidade. Olá pessoal, meu nome é Emily, sou da Escola Tiro de Guerra do 4º ano e hoje eu trouxe uma pessoa para entrevistar. Qual é o seu nome completo? Viviane Pereira da Silva. Qual é a sua idade? 35 anos. Em que bairro você mora? No Renato Machado. Há quantos anos você mora em Sage? Há 35 anos. Como era Santo Antônio de Jesus quando você era criança? Era uma cidade pequena, uma cidade sem muitas casas modernas, com mais árvores na cidade, nos bairros. Muitas ruas não era calçada, a gente não tinha muito perigo que tem hoje, era bem calma e tranquila a cidade. O que você mais gostava de fazer antes que por algum motivo a não fazer mais? A gente brincava muito na frente da casa com os nossos amigos, ficava conversando até tarde na frente da casa. Você consegue perceber as mudanças que aconteceram no seu bairro? Sim,
Antigamente a gente tinha mais árvores no nosso fundo de quintais, a gente tinha mais terreno baldio, hoje não tem mais. A gente tinha as ruas sem calçar, hoje nossas ruas são todas calçadas. A principal tem asfalto. A gente não tinha muitas casas sem energia, sem água potável, hoje já tem. Todas as casas já tem a rede de esgoto, então teve muita melhoria no nosso bairro. O que você acha da geração e criança de hoje em dia? É uma geração que não vai aproveitar, né, o que a gente aproveitou naquela época, porque a gente brincava, a gente se divertia de pula-pula, cirandinha, e hoje em dia elas não brincam, elas ficam mais assim, numa tela de celular ou se não numa televisão. E para finalizar, defina a sua cidade em uma palavra. Cidade linda. Olá, turminha do 4º ano. Hoje estou entrevistando a minha mãe com perguntas. Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual é o seu nome completo? Josimara Santos das Virgens. Segunda pergunta. Qual é a sua idade? 35 anos. Terceira. Em que bairro você mora? Juraci Magalhães. Quarta. Há quantos anos você mora em Sage? 35 anos. Toda a minha vida. Como era Santo Antônio de Jesus quando você era criança? Como era? Acho que era mais tranquila, não tinha tantos prédios, tantas motos, tanto movimento. Não tinha esse movimento todo assim. Eu acho sim. Que era mais tranquila a cidade. Sexta pergunta. O que você mais gostava de fazer antes que por algum motivo não fez mais? Ir pro parque, na Praça Padre Mateus. Por que não ia pro parque? Porque sempre tinha parque na Praça Padre Mateus e agora não tem mais. Sétima. Você consegue perceber as mudanças que aconteceram no seu bairro? Na Juraci, sim. Não é o bairro que eu morava, né? Mas a mudança é a iluminação, o canteiro, acho que é o asfalto, não tinha na minha época, quando eu era criança. Isso aí. Oitava. O que você acha da geração criança de hoje em dia? Nerd. Por que nerd? Muito celular. Não é nem nerd, é muita tela, não brinca, não tem a mesma diversão que a gente tinha. Mas também a criminalidade tá grande também, não deixa a gente deixar as crianças sair, brincar na rua, brincar na porta de casa, como era na minha época. Então as crianças estão muito na tela. Nona pergunta. Conte uma história engraçada que te lembre a Sage. Vai contar. 7 de setembro. Todo ano a gente desfilava. Quando estudava, ficava no sol quente. E depois chupava picolé na Praça Padre Mateus. Décima e última. E para finalizar, defina a sua cidade em uma palavra. Pensa bem. Em uma palavra. Amor, eu amo minha cidade. Apesar de tudo, assim, das partes ruins, mas é onde eu nasci. Então foi isso. Um beijo. Tchau, tchau.